todos os remédios para poder estar aqui hoje. Então, que os otorrinos não me escutem, né? Não será que cara de pau, né? Vem para o médico e não faz o que a gente recomenda, né? Mas acredito que a finalidade justifica, né? Gostaria também de justificar a ausência de Dr. Raimundo Ribeiro, que é o meu colega do Fórum de Erradicação, procurador do trabalho, que seria então hoje o encarregado por ministrar a palestra da temática da noite, mas ele foi convocado para servir em uma missão de enfrentamento ao trabalho escravo no estado do Pará a semana inteira. Então, não pôde estar aqui esta noite, no motivo pelo qual serei eu, né, a palestrante. Espero conseguir, né, me desincumbir dessa missão, desse convite, né, para poder, então, contribuir com o encerramento da formação dos senhores, complementando, então, todo o trabalho que já foi feito durante essa semana, na perspectiva de tentarmos buscar os pontos, né, em comum, buscar os pontos de convergência entre a Igreja Católica, entre o ordenamento jurídico brasileiro e as instruções e o ordenamento jurídico também canônico. Na perspectiva, então, desse tema que me foi atribuído, doutrina social da Igreja e direitos dos trabalhadores, a gente começa a refletir sobre os direitos dos trabalhadores, sempre lembrando a carta, como já foi lida aqui na abertura da nossa noite, a Rerum Novarum. Então, quando nós vamos estudar direito do trabalho na própria universidade, no próprio curso de direito das universidades, a gente já destaca, né, a Rerum Novarum como sendo um dos principais, dos primeiros documentos que vão revelar, que vão refletir, que vão buscar compreender a realidade desse novo trabalhador que surge com a Revolução Industrial, né, com o surgimento de um novo sistema produtivo, que é o sistema produtivo capitalista. Então, é importante a gente refletir que a figura do trabalhador assalariado, né, da pessoa que coloca a sua força de trabalho à disposição de um contratante e como contraprestação, como contrapartida, recebe um salário, uma remuneração como contraprestação dessa força de trabalho, ela somente surge agora na modernidade com a Revolução Industrial e com o surgimento do sistema econômico capitalista. Antes disso, aí eu brinco com meus alunos, antes disso, éramos todos escravos ou servos, tá? Então, poucos os trabalhadores que viviam nas corporações de ofício, a sua maioria era escravo ou servo, né? Viviam, então, no regime produtivo do feudalismo, cujo sistema produtivo era o sistema produtivo feudal, né? A relação estabelecida ali entre os servos, presos à terra, né? Que trabalhavam, então, naquele feudo e, em troca, recebiam a proteção, né, contra invasores, os bárbaros, enfim. Então, quando surge o sistema capitalista, quando surge agora as primeiras indústrias, é que surge esse trabalhador que vai trabalhar para receber um salário. Então, vejam a importância do salário para a própria existência humana, para a própria garantia da existência humana. Se nós agora vivemos num sistema produtivo capitalista, cujo o indivíduo depende do capital, depende do dinheiro para sobreviver, para ter acesso aos recursos básicos e aos recursos necessários para a sua subsistência e também para o seu bem-estar, como é que o trabalhador vai ter acesso a esse capital? Como fruto do seu trabalho. Só que, quando surge esse trabalho assalariado, esse trabalho humano assalariado, como toda novidade, ele surgiu primeiro no mundo dos fatos, das relações sociais, e não havia regulamentação do Estado. Então, o que havia era
os donos das fábricas, né, detentores ali dos recursos necessários para a produção agora em larga escala, e o trabalhador que só tinha a sua força de trabalho, né, para colocar ali à disposição. Nesse cenário não havia regulamentação nenhuma. O empregador, o empresário, então, pagava ali o que ele entendia ser justo, remunerava, então, como bem entendia, exigia as horas de trabalho como bem entendia também, considerava, então, os direitos necessários ao trabalhador de acordo com o entendimento individual de cada um dos empresários, de cada um dos empregadores da época. E, infelizmente, eu falo o seguinte, que a gente escuta muitas críticas, né, em relação ao direito do trabalho, à própria justiça do trabalho, mas veja, se nós analisarmos historicamente, se essa relação que surgiu entre empregados e empregadores tivesse ocorrido com base nos valores cristãos, com fundamento no exercício da fraternidade, de fato, talvez não precisasse existir hoje um direito do trabalho ou uma justiça do trabalho. Mas, infelizmente, o que a história nos revelou, inclusive com a contribuição da própria igreja, foi exatamente o oposto. Infelizmente, nessa nova situação social de relação de trabalho que surge assalariado, a realidade foi demonstrada, infelizmente, do homem como sendo lobo do próprio homem. Nós vimos, então, experimentamos na nossa história a verdadeira exploração do homem pelo homem. Então, esses trabalhadores que agora foram para as primeiras cidades industriais europeias, né, e começaram a trabalhar nessas cidades, foram submetidos a péssimas situações de trabalho, a péssima situação de vida e a péssimas condições, então, de sobrevivência nessas cidades industriais europeias ali, do final do século XVIII e início do século XIX. Então, infelizmente, essa foi a realidade. Salários baixíssimos, altíssimas jornadas de trabalho. Há livros que revelam jornadas de 16, 14, 18 horas, então, de trabalho diário. A pessoa praticamente trabalhava o dia todo, dormia 4, 5, 6 horas e já voltava a trabalhar novamente, né? Péssimas condições de higiene no ambiente de trabalho, não havia normas de segurança, de higiene, nada. Crianças pequenas, a partir dos 5 anos de idade, já eram inseridas no mercado de trabalho, porque precisavam contribuir com a sobrevivência das famílias diante dos baixíssimos salários. Então, aqueles trabalhos, né, de limpeza de máquinas, você precisava de dedinhos mais finos, de abertura das minas de carvão, botavam as crianças para irem, porque eram menores, né? Como não havia regulamentação, se dependia apenas do arbítrio, então, de quem empregava, não havia também normas de seguridade social, de aposentadoria. Então, quando os trabalhadores porventura sofressem algum acidente ou chegassem na velhice, ficavam entregues à própria sorte, né? Não tinha aposentadoria, não tinha afastamento, licença, nada. Então, infelizmente, essa foi a realidade, nossa realidade experimentada, quando não havia regulamentação do trabalho, né? Então, os próprios trabalhadores começaram a se associar, a se reunir e reivindicar, né, que o Estado intervisse nessa relação de trabalho. Não é possível deixar apenas a critério da liberdade do empregador. É preciso que o Estado estabeleça regras mínimas de trabalho, de condições dignas do trabalho. E nesse contexto aí que já começaram a aparecer as greves, né, as mobilizações, enfim, na sociedade, é que o Papa Leão XIII, então, ele elabora e divulga sua encíclica Rerum Novarum.
e denuncia, né, as condições dos trabalhadores. Infelizmente, denuncia as péssimas condições às quais os trabalhadores estavam sujeitos, né, nesse ambiente de trabalho sem regulamentação nenhuma. E aí eu gosto de trazer a estrutura da Hera Novaro, porque ela, além de ser precursora, ela está muito à frente, né, inclusive do ordenamento jurídico mundial. A Organização Internacional do Trabalho só surge em 1919, ou seja, no século XX. E a regulamentação, as leis trabalhistas, efetivamente, somente começam a surgir no mundo, não é no Brasil, não, no mundo, durante o século XX. Então, como a Hera Novaro foi de 1891, nós já temos essa visão antenada da igreja com a realidade social e, mais que isso, essa visão de precursora, de denunciar os problemas sociais e apontar soluções, né? A Hera Novaro, ela traz, começando uma reflexão sobre as causas dos conflitos. Por que é que está havendo conflito entre trabalhadores e os empregadores? Entre os trabalhadores e as empresas, né? E essas indústrias, essas greves. Ela aponta que a greve é um problema social, mas aponta também as causas desses conflitos sociais. E justamente as causas são o descumprimento dos direitos dos trabalhadores. Justamente se conceder o lugar do trabalhador como um lugar subhumano, né? Um lugar de degradação, de não dignidade. E isso é inaceitável, né, pela igreja. Então, a própria Hera Novaro faz uma abordagem também, explica por que a solução socialista não é solução. Também fala sobre a questão do comunismo, né? Fala sobre a propriedade privada. Então, ela é uma verdadeira aula para todos nós, né? Até hoje, ela permanece atual, como fonte, não apenas de referência nas universidades, mas realmente um documento que precisa ser lido, estudado, compreendido por todos nós, não apenas os seminaristas, não apenas os estudantes de direito, de economia, enfim, mas por toda a sociedade. Então, ela continua e já aponta, né, a necessidade da dignidade do trabalho, né? Aponta também que o governo existe para os governados e não o contrário. O governo, o Estado existe para a sociedade, não a sociedade existe para satisfazer os interesses do governo. E, por fim, ela traz, né, a solução definitiva, que é a caridade. Se realmente nós considerássemos, né, os nossos empregados, os nossos funcionários como outro ser humano igual a mim, que também tem direito e, além disso, merece, né, buscar melhores condições de vida para ele e para a sua própria família, a gente hoje estaria em uma condição, em uma situação, em uma realidade talvez bem melhor, em que houvesse bem menos conflitos em relação a esse vínculo jurídico, né, estabelecido entre empregados e empregadores, entre essa força de trabalho humano e entre a livre iniciativa, o empresariado, as empresas, os negócios, que são as duas forças produtivas de todas as sociedades em qualquer lugar do mundo. Não existe sociedade que progrida sem o trabalho e sem a livre iniciativa, e sem o empresariado, e sem as empresas. Então, também não existe empresa sem os funcionários, sem os trabalhadores. As duas forças de trabalho, tanto da livre iniciativa como dos trabalhadores, é que fazem as sociedades progredirem economicamente e socialmente. É esse o objetivo, né? Inclusive o objetivo traçado aqui pela doutrina social da igreja nos últimos séculos, aí, desde 1891. Vamos passar, senão a gente não consegue, porque eu começo a falar e vou falando muito, viu? Então, veja, se trabalhar é exercer atividade com o fim de procurar o que requerem as diversas necessidades do homem, eu trabalho para suprir as minhas necessidades, mas principalmente para buscar a sustentação da minha própria vida e da minha família.
comerás o teu pão com o suor do teu rosto, na Bíblia, né? Efetivamente, conservar a existência é um dever imposto a todos os homens, e ao qual não se podem subtrair sem ser caracterizado um crime. Então, desse dever nasce necessariamente o direito de procurar as coisas necessárias à subsistência e que o pobre não as procure senão mediante o salário de seu trabalho. Então, veja, é a forma de nós existirmos em sociedade, termos acesso à nossa sobrevivência com dignidade através do trabalho. Mas aí eu pergunto, aquela frasezinha, o trabalho dignifica um homem. É verdade? É verdade. Mas todo trabalho dignifica o homem? O trabalho escravo dignifica o homem? O trabalho infantil dignifica o homem? Né? Então a gente precisa refletir com mais profundidade, porque essas ideias, é fácil a gente reproduzir ideias, conceitos que a gente reproduz de geração em geração, sem analisar mais profundamente as consequências dessas verdades que a gente está reproduzindo, né? Então, façam, pois, o patrão e o operário todas as convenções que lhes aprouver. Façam os acordos, façam os contratos, façam as convenções. Cheguem, inclusivamente, a acordar na cifra do salário. Acima da sua livre vontade está uma lei de justiça natural, mais elevada e mais antiga, a saber, o salário não deve ser insuficiente para assegurar a subsistência do operário sóbrio e honrado de sua família. Então, isso é uma lei de direito natural, é uma lei fundamental, é um pressuposto básico. Se eu trabalho, eu preciso, como fruto do meu trabalho, conseguir sobreviver e, mais que isso, viver dignamente, né? Mas se constrangido pela necessidade ou forçado pelo receio de um mal maior, aceita condições duras que, por outro lado, não lhe seria permitido recusar, porque são impostas pelo patrão ou por quem faz a oferta do trabalho, então é isto sofrer uma violência contra a qual a justiça protesta. Então é contra essa injustiça de exigir que o trabalhador se submeta a uma condição desumana de trabalho, a uma condição degradante de trabalho, a um salário que não é suficiente para garantir a sua própria sobrevivência, que a própria igreja se eleva, né, para denunciar esse fato como sendo uma grande injustiça, como sendo uma violação contra o próprio direito natural. Então é necessário ainda prover de modo especial o que a nenhum tempo falta trabalho ao operário. Então veja, renovaram, já falando lá em 1891, que é importante que o Estado, que os governos, que as nações garantam trabalho para os trabalhadores. Porque se eu preciso do trabalho para sobreviver, como é que eu vou sobreviver na sociedade capitalista agora que eu não sei mais produzir nada por conta própria, sem um trabalho? Como é que a gente vai sobreviver sem um trabalho? Então é importante que seja garantido o trabalho ao operário, né? Que haja um fundo de reserva destinado a fazer face não somente a acidentes súbitos e fortuitos, inseparáveis do trabalho industrial, que faz parte, acontecem acidentes, mas ainda assim a doença e a velhice, e aos reveses da fortuna. Então veja, em 1891, né, o nosso Papa já estava dizendo: é preciso ter direito dos trabalhadores, é preciso garantir o salário, é preciso garantir uma aposentadoria, é preciso garantir uma licença caso a pessoa sofra um acidente, um benefício previdenciário. Então veja, em 1891, quando não havia lei nenhuma de direitos trabalhistas, quando o Estado ainda, nem o Estado, nem o país, mesmo na Europa, ainda havia reconhecido formalmente direito aos trabalhadores. O Papa já disse: tem que ter salário, tem que ter trabalho, tem que ter aposentadoria, tem que ser garantido um benefício. Então é necessário, porque senão as pessoas estão condenadas. Pode passar. Então vamos lá. E qual é a realidade
do Brasil hoje. O Brasil, infelizmente, em relação a situação dos trabalhadores é o seguinte, uma preocupação muito grande para mim, é um dado alarmante e chocante, né? Infelizmente, o Brasil é o 4º país com mais acidentes de trabalho do mundo. O mês passado, mês de abril, é considerado na história do trabalho o Abril Verde, né? O abril de conscientização sobre a segurança e saúde do trabalhador. E somente no ano de 2022, ano passado, mais de 2.500 notificações foram feitas pelas empresas com acidentes de trabalho que levaram à morte do trabalhador. 2.500 notificações de acidentes com morte no Brasil. Isso dá uma média de 7 mortes de trabalhadores por dia no Brasil. Quer dizer que no Brasil, todos os dias, morrem 7 pessoas trabalhando no ambiente de trabalho. Ela vai para o trabalho buscar garantir o sustento dela e de sua família, buscar garantir melhores condições de vida para ela e para sua família e morre. Além desse número, né? Que já por si só é alarmante, que é o mais grave, que é a morte no trabalho. Mas outras 612 mil notificações foram feitas somente no ano de 2022 de acidentes de trabalho que levaram ao afastamento do trabalho o empregado. Ou seja, isso aí dá mais de quase 1.700 notificações de acidentes de trabalho com afastamento por dia, né? Por 365 dias. E aqui 612, quase 613 mil registros, né, em um ano só, sem considerar os acidentes de trabalhos informais, que não são emitidos comunicação de acidente de trabalho nenhum, porque esse trabalhador não é formalizado. Então, não vai ser emitido comunicação de acidente de trabalho. Então, esse número de 612 mil acidentes com afastamento é muito maior, porque ele não inclui os acidentes informais, dos trabalhadores informais, dos autônomos, né, dos prestadores de serviço, enfim. Esses aí são só os que as empresas existem, informam, né, emitem a comunicação de acidentes de trabalho. Então, essa realidade, para mim, é uma das mais gritantes, né? Nós sermos o 4º país do mundo com mais acidentes de trabalho. Mostra, infelizmente, um descaso total, na maioria de muitas empresas, muitos empregadores, em relação à saúde e à segurança dos seus trabalhadores. É realmente colocar-se no lugar de quem é responsável por aquela pessoa que está trabalhando para mim. Ainda muitas empresas tentam inverter. Mas eu ofereci o equipamento de proteção individual e ele não quis usar. Mas veja bem, a responsabilidade é sua enquanto empregador. Você precisa exigir que use. Porque ele está ali prestando serviço para você, ele está sob a sua responsabilidade. Veja, se eu tropeço e caio da escada em casa, é um acidente doméstico. Mas se eu caio da escada no trabalho, é acidente de trabalho. Então é preciso ter essa responsabilidade, essa consciência, que eu acho que falta. E a gente anda por aqui na rua e vê o povo subindo nos telhados de qualquer jeito, né? Em andaime de qualquer jeito. Então, meu Deus, ela está pedindo para cair, parece, né? E de quem é a responsabilidade pela vida, pela saúde, pela segurança do outro? Nós precisamos modificar essa cultura e perceber que a responsabilidade é de todos nós. E, sobretudo, do empregador, de alguém que contrata, que toma a força de trabalho de outra pessoa em seu benefício. E aí nós temos as principais violações de direitos dos trabalhadores hoje, apontadas tanto pelos auditores do trabalho como pela própria Justiça do Trabalho. Tá? Então, não se resiste os empregados até hoje. Você tem um empregado informal na sua loja, na sua fábrica, na sua casa, enfim, não se resiste os trabalhadores. É o primeiro direito.
Você começa a trabalhar, você precisa ser registrado para comprovar o vínculo, comprovar a renda, começar a contar esse tempo para a sua aposentadoria. Enfim, né, o primeiro direito, ter o registro ali do seu vínculo. Não recolhimento do fundo de garantia por tempo de serviço, ou então no pagamento da multa, quando a pessoa é demitida sem justa causa. Não pagamento das horas extras, atraso ou não pagamento do salário. Até hoje, pessoas trabalham e não recebem o salário. E eu não estou falando só das situações vergonhosas de trabalho escravo, não. É no dia a dia mesmo. E não é só no meio urbano, ou, perdão, rural, lá no meio distante, não. Nas cidades também, né? Não pagamento adicional de salubridade, não pagamento das verbas decisórias, enfim, infelizmente, ainda hoje, os direitos dos trabalhadores não são cumpridos na nossa sociedade. E não é só um problema no Brasil, é um problema mundial. A Organização Internacional do Trabalho está há mais de 100 anos lutando para que esses direitos sejam reconhecidos e garantidos, mas enquanto a gente estiver ainda reproduzindo uma cultura de exploração, de antagonismo, para que a empresa cresça, eu tenho que diminuir o custo da folha de pagamento. Ou seja, o empregado não é uma pessoa, é a folha de pagamento, é custo. Então a gente não vai avançar civilizacionalmente na perspectiva de garantir os direitos das pessoas. E aí iniciamos aí, chegamos falando da doutrina social. Eu vou pular um pouquinho, senão a gente chega lá. A doutrina social começa, então, no compêndio de 2004, ela aponta que a doutrina social ela é constituída, configurada principalmente com base em 4 documentos. A Rerum Novarum, de 1891, a Laborem Exercens, em comemoração a 90 anos da Rerum Novarum, a Solitude do Rei, eu não sei falar latim, né? Vocês me perdoem. Solicitude do Rei Socialis, né? Que busca aí como finalidade realmente a defesa do desenvolvimento autêntico do homem e da sociedade, o qual respeita e promove a pessoa humana em todas as suas dimensões, e a última, a centésimos anos, em comemoração aos 100 anos da Rerum Novarum. E aí, em 2004, se faz esse compêndio da doutrina social da Igreja, justamente tentando reunir isso tudo, né, em um documento só para facilitar o estudo e, de fato, a compreensão e a prática desses documentos por toda a sociedade, tanto pela Igreja como pela sociedade. E aí a doutrina social vai buscar um humanismo integrado e solidário, né? Já apontando aí que se o homem é a testemunha, né? Em nome de Cristo que toda a Igreja vai existir, e a dignidade humana, então, é a própria comunhão e vocação das pessoas. É dever, então, da Igreja, né, ensinar-nos as exigências da justiça e da paz, de acordo com a sabedoria divina. E como a Igreja vem tentando nos ensinar a esse caminho de justiça e de paz, garantindo os direitos dos trabalhadores, reivindicando que o Estado intervenha nessa relação entre empregados e empregadores, para que a dignidade da pessoa humana dos trabalhadores seja garantida e que essa oposição entre trabalhadores e empregadores seja cada vez menor. Na verdade, eu sempre tento demonstrar que empregados e empregadores não podem serem considerados como duas figuras opostas, em oposição, em contraposição, que para a empresa crescer eu tenho que diminuir os direitos dos meus empregados. E eu, empregado, para ter acesso a uma melhor condição de vida, tenho que lutar contra a minha empresa, contra o meu empregador. Na verdade, empregados e empregadores são as duas faces da mesma moeda. São as duas forças produtivas, propulsoras de crescimento e desenvolvimento da sociedade, que precisam somar esforços, unir esforços para, de fato, conseguir alcançar esse desenvolvimento da sociedade.
A gente precisa acabar, romper com essa oposição entre empregados e empregadores. Não é possível a gente se desenvolver considerando-se, para eu defender o direito do trabalhador, tem que ser contra os empresários. Eu, empresário, para crescer, tem que ser contra os trabalhadores. Essa oposição tira o foco da sociedade, o que de fato está impedindo a nossa sociedade de desenvolver. Quais são de fato os problemas que existem no nosso país que impedem as empresas de crescerem? Porque esses impedimentos também afetam a mim enquanto empregado. É carga tributária, falta de infraestrutura, é o quê? Mas não é o empregado. Porque nenhuma empresa contrata um empregado se realmente não precisar. Não faz, não é caridade contratar empregado. Realmente contrata se precisar daquela força de trabalho. E eu vou trabalhar como subordinado, obedecendo às ordens, à estrutura do meu empregador, porque preciso do meu salário para sobreviver, né? E aí a própria doutrina bem estruturada, falando, revelando, né, esse desígnio de amor de Deus a toda a humanidade, depois aborda a missão da igreja e da doutrina social da própria igreja, né? Traz conceitos aí sobre a pessoa e os seus direitos. Quem é a pessoa humana? Somos todos nós, todos os seres humanos são. É inacreditável. A gente vai falar sobre direitos humanos, a gente tem que dizer, olha, direitos humanos são direitos de todos os seres humanos. Você é um ser humano? Então como é que você diz que é contra os direitos humanos? Você é contra você mesmo? Porque se cria, né, uma discussão, uma polêmica. Direitos humanos são direitos de todas as pessoas humanas. Quando nós dizemos que a igreja, o ordenamento jurídico se fundamenta no princípio e no fundamento basilar hoje, que é a dignidade da pessoa humana, isso já é uma transformação no próprio direito, que hoje está fundamentado na existência do ser humano, da própria pessoa humana. Como a própria igreja já diz, não é a pessoa que existe em função do Estado, é o Estado que deve existir para garantir os direitos da pessoa humana, né? Então, quem é a pessoa? Quais são esses direitos? A pessoa humana e seus vários perfis, os princípios do bem comum, da destinação universal dos bens, da subsidiariedade. Então, se o primeiro núcleo é a família, é esse núcleo que vai decidir ali os rumos daquelas pessoas. Na falta da família que vai chegar o Estado, que vai chegar, enfim, outras instituições. A participação, a solidariedade, a via da caridade. Então, a igreja nos ensina o caminho. Falta a gente querer, de fato, compreender e aplicar e seguir. Então, vamos lá. Podemos continuar. A vida econômica, a doutrina explica, inclusive, sobre a vida econômica, a comunidade política, a comunidade internacional, os desafios que a gente passa no século XXI, com globalização, com sistema financeiro internacional, com a quarta revolução industrial, que impacta diretamente no mercado de trabalho, na quantidade, nas vagas de trabalho. As empresas hoje produzem muito mais, com bem menos pessoas. Isso gera desemprego estrutural. O que é desemprego estrutural? A gente precisa aprofundar as discussões. Não dá para a gente ter opinião formada sem compreender, de fato, os institutos que nós estamos tentando analisar, né? Então, a igreja apresenta todas essas questões pelas quais a gente precisa refletir, né? A questão do meio ambiente no século XXI, né? Bem comum, que a gente precisa cuidar. A promoção da paz, que é dever de todos nós cristãos, né? A doutrina social, a ação eclesial e por uma civilização do amor. Se a gente conseguisse, né, se preocupar com o nosso trabalhador, com o nosso empregado, como eu me preocupo com um filho meu, eu acho que essas questões, não pagar salário, não pagar hora extra, não querer que se aposente nunca. Porque se eu não recolho o INSS, se eu não registro o vínculo empregatício, essa pessoa não vai se aposentar nunca. Se não contribuir para o INSS, não vai se aposentar.
Então, o primeiro fato a salientar é que as esperanças de desenvolvimento lá do início da Revolução Industrial, que com o progresso tecnológico, com o surgimento das fábricas, das indústrias, a gente ia conseguir produzir bens suficientes para suprir as necessidades de toda a humanidade. Essa era a promessa, né, da Revolução Industrial, do surgimento ali, do desenvolvimento, né, tecnológico da Revolução Industrial. Mas, infelizmente, já no século XXI, essa promessa se comprova ou se mostra cada vez mais distante. De fato, a gente já produz bens necessários para satisfazer as necessidades de quase toda a humanidade. Da mesma forma que a gente já produz alimentos para alimentar 2 vezes a quantidade da população mundial. E ainda estamos enfrentando o problema da fome. Então é por falta de alimento? Não é por falta de alimento. A finalidade do direito do trabalho, então, é promover a paz e o equilíbrio entre as duas forças que propulsionam o progresso econômico e social de toda a humanidade, de todos os países, de todas as nações. Como a gente conseguir, né, desenvolver, de fato, a sociedade, garantindo os direitos de todas as pessoas. E aí, no âmbito dos direitos dos trabalhadores, na nossa Constituição Federal, no artigo 1º, ela já diz que o fundamento da República Federativa do Brasil, o valor social do trabalho e a livre iniciativa. No artigo 7º, ela destrincha para nós quais são esses direitos dos trabalhadores, né? Salário mínimo, limite à jornada de trabalho, não é possível a pessoa viver só trabalhando e dormir, trabalhando e dormir, né? Ela é um ser humano, ela precisa exercer outras dimensões e outras necessidades, além de apenas trabalhar, comer e dormir. Repouso semanal remunerado, 13º, férias, aviso prévio, seguro-desemprego, FGTS, enfim, a própria Constituição já traz esses direitos dos trabalhadores. E aí nós chegamos ao finalzinho, nós estamos terminando, quando a gente precisa reconhecer quem é esse trabalhador ao qual será assegurado os direitos trabalhistas, né? Então, existem vários trabalhadores. Aqui nesse símbolozinho aí, eu acho que dá para vocês verem, nós temos trabalhadores autônomos, nós temos estagiários, nós temos os trabalhadores voluntários, servidores públicos, né? Cooperados, os eventuais, os avulsos, e temos o trabalhador que é empregado. Os direitos dos trabalhadores que são regulamentados pela Constituição Federal e pela consolidação das legislações trabalhistas são assegurados apenas aos empregados. Se eu sou autônoma, eu não tenho salário. Se eu sou autônoma, eu não tenho férias. Eu vou ter o planejamento que eu posso determinar ali, de acordo com a minha organização, o período que eu vou parar, mas eu não tenho férias. Férias, salário, né? É direito de empregado. Então, a gente precisa saber quem é o empregado. O empregado está regulamentado, ele está discriminado no artigo 3º da CLT, e ele é a pessoa que presta serviço com 5 características. Já estou terminando. Quem é o empregado? É a pessoa natural. Então, não existe pessoa jurídica empregado, tá, gente? É pessoa natural. Que presta serviço com pessoalidade. Apenas ele pode exercer as obrigações do contrato. Ele não pode mandar outra pessoa ir trabalhar no lugar dele. Se ele puder mandar outra pessoa ir trabalhar no lugar dele, então ele não é empregado. Vai ser um prestador de serviço, um autônomo, enfim. Né? Mas não vai ser empregado. Empregado eu contrato, faço uma seleção, teste e contrato você como meu empregado. Então só quem vai poder trabalhar para mim é você. O dia que você não puder, você vai faltar, um justificativo, você, enfim, mas não pode mandar outra pessoa ir trabalhar no seu lugar. Essa é a característica da pessoalidade. Né? Depois, ele vai trabalhar para receber uma remuneração. Ele trabalha um contrato oneroso. Eu trabalho e, em troca desse trabalho realizado, eu vou ser remunerado, meu salário. Outra característica do empregado, né? Pessoalidade,
Onerosidade, subordinação. Subordinação jurídica. Eu não sou autônomo. Eu tenho que cumprir com as ordens do meu empregador. Eu estou ali subordinado ao poder diretivo do meu empregador. Então, é outra característica do empregado. Além da pessoalidade, da subordinação, da onerosidade, eu tenho a característica da não eventualidade. Eu não posso ir trabalhar um dia sim, um dia não, uma vez no mês, uma vez a cada 3 meses. Isso aí não é um empregado. O empregado, ele presta serviço com habitualidade, né? Todos os dias, ou na maior parte dos dias na semana, né? Para caracterizar aí a figura do empregado. E o empregador quem é? O empregador é qualquer pessoa, qualquer sujeito que contrate o empregado. Então, a igreja pode ser o empregador? Pode, tá? Porque tanto pode ser pessoa com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, com personalidade jurídica ou sem personalidade jurídica. Ou seja, qualquer ente, qualquer sujeito, qualquer pessoa pode ser empregador. Se contratar um trabalhador preenchendo os requisitos do vínculo empregatício, com personalidade, onerosidade, subordinação e não eventualidade, né? Então, o empregador, a igreja pode ser empregadora, podemos passar, já estamos terminando. Trabalhador voluntário não é empregado, né, gente? Então, se eu presto um serviço voluntário para a igreja, na pastoral, enfim, ajudando a cuidar de alguma coisa, o meu trabalho é voluntário, ele se fundamenta aqui em um vínculo de natureza que se baseia na solidariedade, né, humana. Então, como característica desse trabalho voluntário, existe a não onerosidade. Ele não recebe pagamento em troca desse trabalho voluntário, então não é empregado. É importante aqui vocês prestarem atenção para que, se puderem, né, organizem esses trabalhadores voluntários, preenchendo o termo de voluntariado, dizendo qual é o objeto dessa prestação de serviço voluntário, quais são as condições, quer ver, se ele é voluntário, não é oneroso esse trabalho, também não vai ser uma subordinação jurídica decorrendo desse trabalho voluntário, né? E vocês não vão exercer poder diretivo sobre esses voluntários. Então, é claro que o voluntário tem que cumprir as normas gerais, né, de funcionamento da instituição, mas eles não são seus empregados. Então, vocês não dão ordens, né? Não podem exigir, cobrar, fiscalizar muita coisa, justamente porque eles são voluntários, né? E regra geral, o religioso pode ser empregado da igreja. Olha, é coisa, viu? Porque tem ação nesse sentido. Então, veja bem, em regra, religiosos não possuem direitos trabalhistas, não são empregados das instituições religiosas. Por quê? Apesar da similaridade com a relação empregatícia, vocês prestem atenção. Apesar da similaridade com a relação empregatícia, o vínculo formado entre a igreja, que foi um exemplo, né, de uma ação específica, e o pastor é destinado à assistência espiritual e à propagação da fé, em proveito não à pessoa jurídica eclesiástica, mas sim da comunidade atendida pelo templo religioso. Então, não foi reconhecido o vínculo empregatício. Outra decisão que não reconheceu o vínculo. A obediência à hierarquia da igreja e o cumprimento das regras de ordem eclesiástica e litúrgica não caracterizam a subordinação jurídica de um contrato de trabalho. Então, o pastor admitiu sua vocação para pregar o evangelho e mesmo após deixar a igreja, né, universal, ainda o faz na igreja que criou, que é outra igreja depois. O repasse financeiro não pode ser confundido com salário, retribuição por trabalho, mas sim com um aporte necessário para o desenvolvimento da atividade. Não estavam presentes, então, os elementos caracterizadores da relação de emprego. Mas tem decisão quando se comprova, aí foge a regra, quando se comprova desvio de finalidade da igreja
e o desvirtuamento da função pastoral em que pode ser reconhecido o vínculo com a igreja. Então, essa aqui reconheceu, eu não peguei o número do processo. Os pastores da Universal eram treinados para campanhas de arrecadação de receitas, servindo a religião de meio para o convencimento dos fiéis e angariação de valores. Eles também trabalhavam pela remuneração mensal como vendedores, está no processo, não botei isso nas minhas palavras não, como vendedores da ideologia religiosa da identidade, com subordinação e metas de arrecadação, sob pena de despedida. E tem coisas mais graves ainda, viu? Reconhecimento do vínculo empregatício pelo Tribunal Superior do Trabalho aí, da terceira turma. Então, regra geral, não há vínculo empregatício, nem de voluntários, nem de religiosos com a instituição, né, com a entidade. Porém, se ficar comprovado, né, algum desvirtuamento dos institutos, não era voluntário, tinha que cumprir horário, era subordinado, recebia reclamação, bronca, enfim, trabalhava com habitualidade, com pessoalidade, não podia mandar outra pessoa ir no lugar dele, enfim, né? Então, preenchendo os vínculos, os requisitos do vínculo empregatício, é possível se considerar o vínculo empregatício com a instituição religiosa. Certo? Obrigada. Chegamos ao nosso bloco de perguntas e aqueles que desejarem apresentar suas reflexões, sintam-se à vontade. Só um adendo antes, cuidado, está sendo gravado, o bispo pode olhar depois do vídeo. Brincadeira. Então, doutora, em uma situação que o trabalhador, ele bate ponto, tem um horário de chegada, mas no horário de sair não cumpre assim, a carga horária prevista, né? Então, trabalha acima da carga horária. Em uma situação que muitas outras coisas que acontecem no meio do trabalho, ele tem o direito de denunciar, não somente a carga horária, mas outras questões também. Tem o direito de denunciar, só que quando essa denúncia é feita e é sigilosa, né, ele acaba sendo também assim ameaçado, né, e muitas vezes perder o trabalho, emprego, essas coisas assim. Como recorrer, né, se quando denuncia e a denúncia, quando chega, não resolve nada? Vamos lá. Vejam, de acordo com o direito do trabalho, o empregado, o trabalhador, né, ele pode reivindicar seus direitos de duas formas. Tanto individualmente, quando ele entra então com uma reclamação trabalhista, para pleitear horas extras que não foram pagas, né, para reivindicar férias que não foram concedidas, enfim, os seus direitos que não foram garantidos durante o vínculo empregatício, como ele pode se organizar perante o seu próprio sindicato, né, da categoria profissional, e o sindicato adentrar também com ações coletivas, e há também os órgãos de fiscalização, o Ministério Público do Trabalho e a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, que são instituições responsáveis por buscar a garantia do direito, né, na sociedade como um todo. Então, são esses os mecanismos principais. Você tanto busca individualmente na reclamação trabalhista, diretamente para o seu benefício, caso comprove, né, o direito que foi violado, ou coletivamente através do sindicato e das instituições de proteção
dos direitos trabalhistas. O que acontece, infelizmente, né? Infelizmente, a grande parte dos órgãos de fiscalização da legislação no Brasil estão com déficit de profissionais, né? Eu digo também brincando, geralmente o que funciona bem é a Receita Federal, né? A gente não paga o imposto de renda no instante que ainda vale a pena. Mas os outros órgãos e instituições de fiscalização de cumprimento da legislação, infelizmente, tem um déficit muito grande de pessoal, de infraestrutura, de recursos, tanto humano quanto tanto recursos humanos, tanto de pessoal como de estrutura física. Então, infelizmente, a gente vive nesse contexto ainda, né? Os órgãos existem, mas a grande maioria deles não consegue atuar nem de forma preventiva, satisfatória, realmente para evitar que os direitos sejam violados, e também muitas vezes recebem as denúncias, mas não conseguem, né, atuar da forma, com a celeridade de forma incisiva, como a sociedade almeja, né, espera que eles conseguissem atuar. É um caminho, né? Quanto mais a sociedade percebe e valoriza a importância desses órgãos, dessas instituições, reivindique recursos, acompanhe, valorize, maiores são as chances de que, de fato, essas instituições consigam recursos, consigam servidores, né, para efetivamente conseguirem realizar o seu propósito. Infelizmente acontece, não vou dizer que não acontece, é a mesma situação dos direitos da criança e adolescente. Existe o sistema todo de garantias, mas infelizmente muitos órgãos, muitas instituições não têm estrutura, não têm treinamento, não têm pessoal. Então você denuncia e não consegue ver o retorno, né, o resultado daquela denúncia, mas é importante a gente continuar, né, denunciando as violações, buscando a garantia dos direitos, porque é um processo, né? Nós estamos caminhando enquanto humanidade, nós estamos caminhando enquanto sociedade. Se a gente não denuncia, se a gente não questiona, se a gente não reivindica os direitos, então é porque não tem problema nenhum, está tudo ótimo, estamos vivendo no paraíso. Entendeu? Boa noite. Eu passei por uma situação dessa em 2016. Eu trabalhava numa construção civil em 2015. Passei 3 anos trabalhando lá na construção. 2 anos trabalhei sem faltar nenhum dia. Só que a partir do 3º ano começou a surgir alguns problemas de saúde, porque a empresa não fornecia, né, nenhum tipo de segurança para o trabalho. E como eu era menor de idade, já estava cometendo infrações devido a isso, né? Só que aconteceu que meu patrão me demitiu, e aí eu tive que entrar em processo com a empresa para que eu tivesse os meus direitos. A questão é, quais são os critérios que o juiz anula o seu processo? Por exemplo, eu fui negado na região a qual eu processei a minha empresa. No entanto, eu recorri. E com 2 dias depois, fui bem rápido quando eu recorri, o que foi aprovado. Então, eu ganhei a causa. A minha dúvida é, quais são os critérios? Eu sei que é muito abrangente essa realidade, porque depende do contexto histórico da situação, né? Mas a empresa ela já tinha sofrido 4 processos em torno de 6 meses. E todas as indagações a qual a juíza proferiu para a minha pessoa foram respondidas na lata. E as testemunhas também responderam de modo sucinto as indagações. Então, aí eu fiquei com essa questão, como foi levantada agora essa realidade temática, quais são os critérios que o juiz utiliza para poder dizer que o trabalhador não tem os seus direitos? Vejam só, quando a gente analisa sobre o âmbito do direito, né, antigamente se dizia assim, o juiz é a boca da lei, né?
Então, hoje a gente já tem uma interpretação, uma concepção muito mais abrangente, né? Inclusive da própria função jurisdicional. Mas, em regra, o juiz ele vai analisar o processo de acordo com as provas e aplicar o direito. É esse o papel, né, o básico, né, da função jurisdicional, do juiz. Então, ele vai, de acordo com o que foi provado nos autos, o empregado alega e leva testemunha, as fotos, enfim, faz a prova dele. A empresa vai dizer o contrário, não era nada disso, e vai levar a testemunha dela e fazer as provas dela. Analisando essas provas, o juiz vai considerar quais foram os direitos que foram provados, que foram violados, e quais foram os direitos que foram provados, que foram garantidos. Então, que a empresa não deve mais nada. E aí, o juiz profere a sentença, já tem sentença que é feita por um juiz só, né? As partes podem recorrer para o tribunal, para que haja uma decisão colegiada, um acórdão, né? Os desembargadores vão acordar sobre a decisão, aí vai para o tribunal regional, e ainda assim, situações de violação à legislação federal, divergência entre os tribunais, um tribunal entende de um jeito, outro tribunal entende de outro, é possível que as partes ainda levem essa discussão para o Tribunal Superior do Trabalho em Brasília. Então, assim, o que vai determinar, né, uma decisão ou outra são as provas do processo e a interpretação que o decisor vai fazer daquelas provas em relação à legislação. O direito é o que está na lei, entendeu? O que a lei em vigor determina que é o direito é o que vai ser aplicado como sendo o direito. E aí eu acho interessante porque a gente reflete, quando a gente reflete, né? O direito, ele não é estático, imóvel, perene, eterno, né? Pelo contrário, se a gente percebe que até a própria Constituição Federal pode ser alterada por emendas à Constituição, aí é que nós percebemos a fragilidade do direito. Então, se a sociedade não se apropria desses direitos e desses processos de elaboração, de discussão, de conservação, de manutenção ou de alteração da legislação, a gente fica vivendo, né, em um contexto legislativo, normativo, que era para trazer segurança para a sociedade, que muitas vezes depende de quem está lá no Congresso Federal, né, ou, perdão, no Congresso Nacional, ou de emendas, ou de Poder Executivo, decretos. Então, assim, o direito é o que está na legislação em vigor, né? É importante, basicamente, né? Tem os princípios, enfim, tem situações em que não existe lei, né? Ainda sobre um fato que possa acontecer, mas, enfim, em regra, o direito é o que está prescrito na legislação em vigor e o juiz vai analisar as provas com o direito e elaborar e proferir a sua decisão. Direito à prova, é outra regrinha também, né? Assim, a Edel está me lembrando. E no direito do trabalho, a gente tem um princípio básico, né, específico do direito do trabalho, que é o princípio da primazia da realidade. Então, às vezes, o juiz ele pode decidir, inclusive, contrário a um documento. Porque o documento está lá, a lista ali, a folha de ponto do empregado, tudo certinho, sem nenhuma hora extra. Entrava às 8, saía às 12. Entrava de novo às 14, saía às 18. Tudo certinho, não tem uma hora extra. Mas o que prevalece na fundamentação do juiz, no âmbito do direito do trabalho, é a realidade. Se as partes trouxerem outros elementos de prova que caracterizem o que realmente acontecia na realidade da vivência ali, fática, social, real, né? Então tinha câmera de entrada e de saída do shopping, era uma loja do shopping, e que mostrava a pessoa chegando 7 horas da manhã. 7 horas da manhã ela chegava no arroio, ela batia o ponto às 8, repara, mas ela chegava às 7 e só saía às 7h30, 8 horas, 8h30 da noite. Ela batia o ponto às 18, mas a própria câmera mostrava da loja que ela só saía às 7h30, 8 horas.
Então, o juiz vai aplicar o quê? Aquela folha de ponto que é um documento, ou vai aplicar o que foi comprovado no âmbito da realidade? Vai aplicar o princípio da primazia da realidade. Então, ele não aplica o documento e vai reconhecer as horas extras trabalhadas. Boa noite, obrigado pela palestra. Foi muito útil e tenho certeza que será de grande valia já agora e depois no exercício do Ministério. A minha pergunta é no sentido do trabalho voluntário. Até onde eu sei é necessário que, para que se regularize, é necessário fazer um termo, ser assinado um termo, qual o trabalho, quando será, durante qual período de tempo, com tudo isso especificado e assinado por quem vai realizar o trabalho. O problema é que nas nossas paróquias, o que mais tem é que pessoas trabalhando voluntariamente, em número relevante, mas que não acontece essa questão desses termos e tudo. Por exemplo, eventos, cozinhar, vender coisas, mutirões, limpezas, arrumações e tudo, sempre a cargo das pastorais e tudo, mas nada muito formal. Quando é necessário fazer esse termo, é necessário sempre? Se não for necessário sempre, quando é necessário? Então, veja, a própria lei de trabalho voluntário é uma lei, uma legislação específica, né? Bem curtinha, 3, 4 artigos somente. Ela estabelece no artigo 3º que o trabalho voluntário deve ser celebrado mediante a ocorrência, né? A celebração, então, de um termo, de um contrato de adesão, né? De um termo de adesão do voluntário com a instituição sem fins lucrativos ou a instituição pública que ele vai estar prestando o seu trabalho voluntário. Esse termo, né, de trabalho voluntário é um documento que ajudaria a comprovar, né, que realmente estamos diante de um trabalho voluntário. Porque tá, olha só, ele assinou, ele está aqui concordando que é um trabalho voluntário. Então, se ele vier na justiça reivindicar um vínculo empregatício, você já tem um documento comprovando ali que não é um trabalho voluntário, que ele mesmo acordou, anuiu, de boa fé aqui, de livre e espontânea vontade também, né, de que ia fazer esse trabalho voluntário. Mas vejam, não é um requisito formal para que e cabal para definir se estaremos diante de um trabalho voluntário ou não. Principalmente relembrando esse princípio da primazia da realidade, né? Existem outros mecanismos de prova, como o testemunhal, né? Outros documentos que vocês possam ter, né? Da programação do evento, enfim, que vão mostrar, que podem comprovar que estamos diante de um trabalho voluntário. Os outros membros da pastoral, né? Os outros grupos, enfim, que estamos diante de um trabalho voluntário. O termo, então, é interessante? Porque já é uma prova, é um documento, né, que a pessoa assinou concordando que é um trabalho voluntário. Mas se você tem o termo, ele é suficiente, vai para garantir 100% de que você não vai ser, de que não estará diante de um vínculo empregatício? Não. Justamente também pelo princípio da primazia da realidade. Então, o que é que vai clarear a situação, se estamos ou não diante de um vínculo empregatício? Aqueles requisitos do vínculo empregatício. Então, vejam, não é subordinado, ele está aqui cumprindo as regras gerais de funcionamento da instituição, mas não tem alguém encarregado, sendo o supervisor, sendo o gerente, sendo o chefe dele na instituição, né? O trabalho é esporádico, é para realizar um evento específico, ou é uma vez por semana, ou 2 vezes na semana, enfim, de acordo com as possibilidades do voluntário de participar da atividade, e não leva falta se ele não comparecer, entendeu? Não vai ser expulso da pastoral porque não veio para a reunião, né? Então, não há sanções disciplinares para o trabalhador voluntário, justamente porque ele não é empregado, né? Entendeu? Então, o que vai nortear de forma mais
a reduzir os riscos é vocês estarem cientes desses requisitos para a caracterização do vínculo empregatício. A subordinação, a pessoalidade, a habitualidade e a onerosidade. Não havendo a presença de qualquer um desses requisitos, então a pessoa já não é empregada. Se estiverem presentes todos esses requisitos, é que ele vai ter que comprovar a presença de todos esses requisitos na Justiça do Trabalho para que o juiz reconheça que ele é empregado. Entendeu? Como o direito do trabalho é uma situação, envolve muito uma situação fática, como a gente viu, e a gente vem trabalhando mais especificamente na palestra de ontem, né, a situação fática, envolvendo as questões sacramentais, especificamente do matrimônio, no direito do trabalho não é diferente. Né? Quais os cuidados necessários? Eu acredito que seria uma orientação que a gente possa passar nesse sentido, além da observância, da ciência e do conhecimento desses requisitos trabalhistas, porque os senhores serão padres em que estarão em uma possível figura de patrão, de patrono, né? Então, muitas das vezes, a responsabilização pela caracterização do trabalho, do emprego, ali se dará basicamente pela administração paroquial que os senhores venham a exercer. Esses cuidados com os termos, a busca com a assessoria jurídica da instituição a qual os senhores estão vinculados, para descaracterizar ao máximo, e não desvirtuar, obviamente, mas descaracterizar ao máximo a possibilidade de imposição daquela pessoa que se coloca a serviço voluntário da paróquia, uma assistência social. Nós temos várias situações paroquiais em que a gente coloca, por exemplo, nós profissionais do direito, nós colocamos os serviços para aquela comunidade mais carente de orientações jurídicas. Há psicólogos que fazem atendimentos quinzenalmente ou uma vez no mês, então não tem essa caracterização da periodicidade, né? Não há uma onerosidade na caracterização de contraprestação daquele voluntariado, né? E a onerosidade também, ela pode, e aí é uma questão fática mesmo, ela pode também se caracterizar, por exemplo, não, porque ele vem aqui uma vez por semana, ou ele vem aqui 3 vezes, 4 vezes por semana, e aí a gente dá uma ajuda de custo para ele, por exemplo. Então, ter esses cuidados, respeitando a formalização, lembrando que a gente víamos ontem, né? A igreja, com relação ao matrimônio, o casamento religioso com o civil, o que é necessário para a gente não cair no descuido e incorrer na contribuição de burlar ou desvirtuar, por exemplo, a legislação civil. A formalização, né? Então, nesse caso, tomar cuidados, porque eu já vi, obviamente, em decisões judiciais também, questões de secretaria, por exemplo, secretaria de igrejas. Pela manhã é alguém que trabalha no expediente, pela tarde é uma voluntariada que vai lá simplesmente uma vez ou 2 vezes na semana, ou 3 vezes, ou vai todas as semanas. Então é preciso tomar cuidado nessa questão administrativa. Repito, os senhores assumirão, e alguns já assumem hoje, uma responsabilidade na figura de um patrão. E o ônus da prova, né? Peço que vocês também me ajudem nesse sentido. O ônus da prova, muitas vezes no direito do trabalho, tivemos a reforma trabalhista, que impactou também nessa realidade de imputar anteriormente à reforma de 2017, correto? 2017, a gente tinha a inversão do ônus da prova, nesse caso, ou seja, ainda que quem ingresse com a ação seja o empregado ou o suposto empregado, a responsabilidade para descaracterizar as alegações do vínculo empregatício, por exemplo, que se pleiteia, ou das horas extras que se pleiteia, do polo inverso, ou seja, do patrão. Né? Com a reforma trabalhista, nós tivemos algumas alterações,
né? E tivemos legais, mas pela questão do princípio, da primazia da realidade e outros princípios, a parte da jurisprudência que vem entendendo na relativização dessa reforma trabalhista e tudo mais quanto ao ônus da prova. Né? Então, além de tomar cuidado, é necessário compreender as consequências, né, dessa administração sobre a relação paroquial, que não é só espiritual, obviamente. Então, palpite, se estiver errado, Verônica, com isso. Veja só, trazendo para a realidade prática mesmo, eu entendo que, pensando no direito, caracterizar uma eventual pessoa que participa de um evento, uma pessoa de uma pastoral para o vínculo empregatício é mais difícil. Porém, até eu trouxe algumas questões aqui que eu acho que essas sim deveriam ser observadas, a questão do termo como uma das provas, como a Verônica disse, não é absoluta, porque essa prova pode ser relativizada diante da verdade dos fatos, mas vejamos, se uma paróquia tem uma secretária, vou dar o exemplo que ele teve, trabalha de manhã que é funcionária, e cada dia da semana à tarde um paroquiano se dispõe a ir, eventualmente, prestar lá um auxílio, ou um advogado, ou um psicólogo, para ficar nos exemplos que ele deu. Eu entendo que esse sim deveria ser o cuidado de ter um documento que comprove, porque isso já começa a entrar numa seara que pode ficar mais fácil de se discutir, né? Às vezes tem uma contribuição, a pessoa diz, mas dava um valor ali de ajuda de curso, enfim, e a pessoa conseguir demonstrar no seu trabalho esse vínculo empregatício. Quando se passa de um trabalho pastoral, ou de quem atua no pastoral, ou num evento especificamente, eu acho que começa a ficar mais difícil para essa pessoa demonstrar esse vínculo. Então, e talvez difícil também para cada evento, cada membro pastoral ter que assinar, fica complicado. Mas num caso como esse, de um trabalho mesmo específico, uma relação, eu entendo que esse cuidado é importante. Fazendo aquela ressalva, que não é a garantia que isso vai ser, tem que ter esse termo e tem que respeitar aquelas 5 requisitos. Porque se você tiver o termo, mas a pessoa recebia a ordem, a pessoa tinha que trabalhar no horário, a pessoa tinha que cumprir ordens, então ela pode, eventualmente, comprovar isso no seu trabalho. Só um adendo também. Ele citou esse exemplo, mas tem um exemplo que eu acho que se encaixa perfeitamente. Não porque é a realidade somente do Senhor, mas, por exemplo, a empregada doméstica, que eu acredito que se nomeie como a zeladora da paróquia, né? Ou aquela que se coloca à disposição para ajudar na limpeza da casa paroquial e tudo mais. Tem alguns requisitos que, para além daqueles 5, ou que dentro daqueles 5 precisam ser observados. Por exemplo, a quantidade de dias. A gente falou aqui, a habitualidade de uma pessoa numa secretaria com um voluntariado de ser a mesma pessoa uma semana inteira, por exemplo. Já na empregada doméstica, isso a gente tem uma redução, justamente, não vamos caracterizar 5 dias na semana não, para a habitualidade, mas para ela vamos colocar 3 dias. Só que nesse caso específico, já configuraria para ela uma relação de emprego. Né? Então, ter esses cuidados é importante, obviamente, vai ter cada situação clara. Para encerrar, que é praticamente impossível vocês administrarem uma paróquia sem nenhum empregado. Então, com certeza, haverá alguém que cumprirá horário, será subordinado, né? Preencherá, então, folha de ponto. Então, vocês precisam se inteirar, se apropriar dessas regrinhas todas como empregadores, lembrando de quando foram empregados, né? Para não exigirem a mais também, ou se exigirem pagarem, né? Que no âmbito do direito do trabalho a gente fala o seguinte: tem as regras mínimas de garantia, né? A jornada de 8 horas diária, o salário mínimo. Se quiser pagar mais que o mínimo, não tem problema nenhum. O problema é pagar menos que o mínimo.
Se quiser reduzir a jornada de trabalho, também não tem problema. O problema é você exigir que trabalhe mais que as 8 horas e não querer pagar as horas extras, né? Então, são se apropriar dos direitos, saberem quais são os direitos e os deveres, para que cada um, cumprindo, então, suas obrigações, evitarem, né, ao máximo os conflitos e os atritos. Essa relação que é cotidiana, uma relação que é essencial para o bem-estar de todo mundo. Persistes em faltança, graças a Deus. Boa noite, né, aos senhores que estão aí. Então, nós estamos diante de 3 profissionais do direito, com a graça de Deus. Vejam só, a senhora acordou, doutora Verônica. A senhora apresentou nessa palestra que o trabalho é de... Pronto. A senhora disse que o trabalho é direito de todos, né? Então todo mundo deveria ter um trabalho. Deveria. Né? Está na Constituição. Né? Porém, quando a gente percebe na realidade, quantas pessoas estão desempregadas no Brasil? Até pouco tempo, o Brasil estava no mapa da fome. Até pouco tempo. Né? Um país com tanta riqueza e no mapa da fome. Saiu, graças a Deus. Né? Veja só. Depois, no minicurso da senhora, sobre o sistema de garantia de direito, a senhora falou que teria as instituições que deveriam garantir os direitos. Os direitos que não são garantidos, que nós não temos, mas que deveria garantir. Aí a minha pergunta é mais uma... Eu queria sentir de vocês, sair daqui com uma perspectiva de esperança. Esperança. Porque se nós acreditamos em Deus, graças a Deus, e aí eu queria sair daqui um sentimento assim de esperança de novo, né? Diante dessa realidade, como eu, Tomás, brasileiro, posso esperar que os meus direitos sejam garantidos? Mas esperança não é esperar, né? Esperança é esperançar. Você faz para ver a transformação aos poucos acontecendo. Esperar não é só esperar, sem fazer nada? Não. Veja, por que eu digo que a gente... Foi, Tomás. Não, deixa eu vestir, deixa eu falar. Vocês estão Repare. Veja, mas olha só, meninos, vejam. Nós estamos caminhando, né? Seguindo os passos da igreja, que denuncia os abusos, que denuncia as falhas, que denuncia as violações, ela também nos educa, nos ensina, né, qual é o caminho que devemos traçar. Antes da Constituição de 88, vamos lá, antes da CLT, a gente nem tinha direitos reconhecidos no Brasil, documentos esparsos. Então, já tivemos a consolidação da CLT. Depois veio a Constituição Federal de 88, que regulamenta, que assegura, né, constitucionalmente esses direitos aos trabalhadores, que cria os órgãos, né, de defesa dos direitos dos trabalhadores, que consolida esse sistema de justiça trabalhista também, né? Então, nós estamos caminhando, né? O reconhecimento normativo, a existência de leis é um passo de garantia. Depois, o surgimento das instituições, depois a valorização, a implementação, de fato, a melhoria da estrutura das organizações. E assim, a mudança da cultura, da exploração, da escravidão, né, para um sistema econômico de respeito, de dignidade, que humaniza as relações de trabalho. Nós vamos caminhando e construindo a nossa história.
Infelizmente, como eu falei no início, o início dessa história foi de exploração. A gente está caminhando para que a regulamentação seja construída e que depois da regulamentação as instituições existam, depois que essas instituições sejam fortalecidas, depois que a cultura seja, né, uma cultura de fraternidade, de respeito, de dignidade, e assim nós vamos caminhando enquanto humanidade. Se a gente ficar olhando só para o que falta, o copo vazio, realmente deixa secar logo tudo, né? Então não é aí o caminho. O caminho é a gente perceber que estamos caminhando e que estamos contribuindo para a melhoria, para o aprimoramento, para a garantia de direitos, para a valorização da dignidade da pessoa humana. E por mais que o caminho não seja linear, progressivo, muitas vezes a gente vai para frente, depois vai para trás, depois vai para frente, vai para trás, caminhamos em passinhos de tartaruga, mas a gente está caminhando. O importante é esse movimento, né, de construção, de resistência, de persistência, de diálogo, de conscientização, para que de fato a gente consiga, enquanto sociedade, garantir os direitos. A gente não pode esperar que os direitos vão ser garantidos somente na justiça. Essa sociedade é uma sociedade insustentável, que a gente só resolva nossos problemas na justiça, que tem que esperar uma decisão da justiça, Não tem que justiça dar conta. Nós, enquanto sociedade, precisamos saber evitar os problemas e conseguirmos resolver esses problemas no diálogo, no respeito, nós mesmos nos relacionando, né, de modo fraterno. Esse é o caminho que eu acredito que a gente deve buscar, né? Não de embate, não de conflito, não de terceirização da solução, mas que a gente pode, enquanto sociedade, nos tornarmos cada vez mais conscientes dos nossos deveres e dos nossos direitos, e assim eu respeito os direitos dos outros e também quero que os meus sejam respeitados. E assim a gente vai caminhando em todas as áreas, o direito do trabalho, o direito previdenciário, o direito de família, nos contratos. Enquanto a gente achar que dá para ser esperto, violando o direito do outro e buscando se beneficiar apenas sozinho, então a gente está fadado a uma cultura de conflito, de violência, né, de tantas tristezas que fazem parte do nosso dia a dia. Então, o nosso papel pela construção de uma cultura de paz, de uma cultura de respeito, de compromisso, de valorização, né, de consciência dos nossos papéis. É isso que a gente está precisando resgatar. Quando eu já fui professora de direito dos contratos, que o contrato nada mais é do que isso, um acordo. Eu quero vender, você quer comprar? A gente fechou o acordo, a gente fechou o contrato. E antigamente era muito difundido na sociedade que bastava eu falar, estava garantido. A minha palavra, né, tinha um poder muito maior do que uma caneta. Hoje a gente tem a caneta, tem o contrato, tem o papel, tem as câmaras e ainda querem desfazer. Então a gente precisa repensar os caminhos e os valores que nós estamos realizando na nossa sociedade, que nós estamos reproduzindo. Eu quero reproduzir para as crianças e para os adolescentes essa cultura de seja melhor o que for para você e os outros que corram atrás depois, ou a gente está ensinando, pregando, defendendo e realizando os valores da partilha, da fraternidade, do respeito, né? Se eu falei, está falado, o que eu me comprometo, eu cumpro, do respeito, da responsabilidade. Agora é para todos, né? Então, às vezes, mais do que um papel, se a gente estiver lidando com as pessoas certas, com os valores corretos, que tem um compromisso e respeito, vale mais do que o papel. E tem outras pessoas com 1000 papéis não cumprem o que faz nos 1000 papéis. Então, né, é isso, é o limite, o debate que a gente vai estar discutindo. É direito, é a justiça, é a lei, ou de fato somos nós, enquanto cidadãos, que estamos construindo a sociedade tal como ela está hoje. E qual é a sociedade que nós queremos viver, que nós queremos partilhar, que nós queremos deixar para as crianças e assim vai.
Não é viver de forma saudosista, que todas as gerações têm aspectos negativos e positivos, mas que a gente aprende com o passado e quer ensinar para o futuro, né? É isso. Tomás, né? Tomás. Você iniciou na sua argumentação nos chamando como profissionais de direito. De fato, nós somos e estamos aqui numa condição técnica e também da análise dos fatos, né? Mas também nos chamou, na opinião, da realidade profissional e daquilo que nós acreditamos enquanto busca dessa esperança. Bom, tudo que Verônica narrou, né, há pouco instante, faz parte daquilo que eu acredito que é uma cultura domesticadora, né, em que não há uma relação de verticalidade, em que todos buscam uma fraternidade pelos seus direitos proporcionalmente competentes, mas de horizontalidade, né, em que há sempre um superior a ditar para os outros um assujeitamento, eu falava no de curso, um assujeitamento negativo. Eu trago sempre para avaliar o contexto de denúncias, de violações de direitos, como devo me portar enquanto pessoa física e fazendo parte de uma instituição a qual os senhores fazem e farão enquanto autoridades de decisão, eu busco sempre avaliar o que constitui uma norma. A gente no direito tem a teoria tridimensional do direito. Para uma norma existir, ela precisa de um fato, de um contexto fático das relações humanas existentes. Depois deste fato, e não só basta ele, é necessário um valor a esse fato. Será que aquele fato que ocorreu tem valor em determinado grupo, em determinada coletividade? Se tem, tudo bem. Temos que disciplinar esse fato a partir de uma norma, seja para garantir a proteção, ou seja para punir a violação dessas proteções. Fato, valor e norma. A norma, ela, digamos que nasce, de forma resumida, dentro desse aspecto, certo? Dentro das relações de trabalho, ou das violações de direitos dos trabalhadores, eu acredito que a instituição religiosa, seja ela católica, enfim, qual seja, mas nesse caso não é católica, ela tem um papel pela palavra, e a palavra principalmente dos senhores, enquanto futuros párocos, párocos atuais e futuros párocos, em que, mais do que somente para o conforto da alma, é necessário o despertar para a busca do conforto do corpo, para a busca do conforto e das realizações sociais existentes. E muito se fala, né, e aí eu já puxo mais para um contexto de narrativas, muito se fala em cerceamento das narrativas de despertar dos senhores padres, em suas homilias, em seus pastoreios. E eu acredito que, baseado e fundamentado numa doutrina social da Igreja que rege muito do que os senhores aplicarão, e também no conhecimento com as relações sociais, na sociologia, no direito, enfim, os senhores têm mais do que um direito, os senhores têm o dever de despertar as comunidades. Esse é o dever que os senhores têm. E não é só nosso aqui, não é só coletivo. Para que seja coletivo é necessário trazê-lo para o individual. Para que eu tenha a sensação de responsabilidade mútua, eu preciso primeiro tomar ciência da minha responsabilidade, né? E a minha responsabilidade, ela está amparada, neste caso, neste ambiente, por uma instituição que tem lugar de fala, né? A gente na história observa que no tempo
Juscelino Kubitschek, em Brasília, crescemos 5 anos para 50, não é isso? Para 55. 50 em 5, exatamente, crescemos 50 anos em 5. Minha opinião pessoal, em 4 anos regredimos para a Revolução Industrial. É minha opinião. Porque o nível de informalidade existente hoje na sociedade brasileira claro, tem a responsabilização da forma dinâmica das relações sociais que o direito não acompanha. Isso tem. Mas pela ausência de vontade política e a ausência da busca política pelo bem comum, sofremos. E o sofrimento tem as suas estatísticas comprovadas, que não partem do pressuposto da fake news. Inserção na fome, no mapa da fome, maior quantidade de acidentes de trabalho, como foi citado aqui, enfim, de mortes no trabalho. Nós temos as informalidades do trabalho, a uberização, por exemplo, entendeu? Há correntes no direito que são totalmente divergentes. Essa semana, o STF, a partir de um voto de Alexandre de Moraes, não reconheceu o vínculo de um aplicativo de motorista com o motorista, sabe? Então, assim, obviamente tem um contexto todo do processo, da análise do processo, pode ter falta de prova, enfim, mas também é uma corrente que se encaminha para a informalidade das proteções, né? Ou melhor, a informalidade do trabalho e a ausência das proteções, né? Para esses empregadores. A gente vê, e nós fazemos parte desse contexto, ou não? Quando nós pedimos um sanduíche pelo aplicativo, quantas horas aquele senhor na bicicleta, ou na moto, ou no carro, enfim, passa para poder tirar o proporcional de uma diária do salário mínimo? Se ele trabalhar todos os dias dele. Quantos dias na semana ele tem que trabalhar? Testemunho pessoal, quando me formei, me graduei em Direito, já estava aprovado antes na OAB, precisava terminar o curso de Direito para poder começar a advogar. Logo fui buscar minha carteira da OAB para advogar, então de solenidade. Foi num período da pandemia, certo? E a advocacia é autônoma, enfim, tem todas as suas lutas, né? E é reconhecível isso, mas era um contexto de sociedade que empurrava um advogado no século XXI, ou um médico no século XXI, ou um engenheiro no século XXI, para dirigir aplicativo de Uber. Entendeu? E sem vergonha nenhuma, né? Eu fiz parte desse processo, mas continuar assujeitado a essa realidade é uma opção. Por isso que eu, e aí concluo, ao invés de ter a esperança como substantivo, eu a torno verbo. Comigo, por favor, eu, esperanço, tu, esperanças, ele, esperança, por aí vai. Então, esperançar não é esperar. Esperançar é a busca pela denúncia de violações. Eu dizia que Rousseau, no contrato social, falava, né, em suas abordagens. O indivíduo veio e se apossou de uma terra e disse para todo mundo: isso aqui é meu. Faltou alguém ali gritar: quais os requisitos para ser seu? Por que é seu? E questionar. Então, que a gente esperance a partir de uma denúncia fundamentada e baseada em princípios, em leis, e que liberte o nosso povo de uma opressão que não nos faça regredir 50 anos em 4. E para alguns entendedores, um contexto baixo. Obrigado. Para responder a indagação que ele dirigiu aos 3, eu vou começar aqui do que a Verônica falou, mas no final do que a Delma falou, que é sobre esperançar. Né? Quando a gente olha, a Verônica começou a falar da encíclica do Papa, Renovaram, séculos passados,
E se a gente visualizar ali a igreja já esperançava, não é? Ela olhava as realidades postas, que por vezes, se a gente lê hoje, certamente é muito melhor do que o que estava posto lá, mas ainda hoje nós identificamos tudo isso, né? Lá fala sobre salário, a gente ainda verifica isso na sociedade, por vezes avança, por vezes regride, mas nós estamos numa constante evolução. E isso, a igreja, deve-se muito à igreja, não é? Essa esperançar. Nós podemos ter críticas, alguns têm a determinados posicionamentos, a determinada forma de conduzir, de sacerdotes, de bispos, mas essas pessoas, falando aqui da nossa realidade do Brasil, elas construíram uma sociedade melhor, a partir desse esperançar que elas acreditaram. E trazendo para o mundo do direito, eu entendo que também nós estamos numa evolução, ainda que pequena, ainda que por vezes nós falamos assim, falta muito, porque tem coisas que a gente depara quando a gente vê na realidade, no que nós estamos vivendo hoje, trabalho escravo, não é? Análogo ao trabalho escravo, a gente se depara a esse questionamento ainda hoje, pleno século XXI, a gente vê isso depois de ter superado, passado por tantas coisas, a humanidade ainda pratica certas coisas, mas eu entendo que nós estamos também na questão do direito em uma evolução, não é? Compreendo como Verônica, por vezes a gente vai, volta um pouco, mas a gente tem que continuar caminhando. Então, se a gente pensa no direito, na evolução do direito, quando alguém chamou para si e disse essa propriedade é minha, ali surge também o direito, o conflito e o direito para resolver os conflitos, né? Então, o direito surge nessa questão. Então, primeiramente ali, o mais forte se impunha a sua força, que é a autotutela. O direito se evolui para o que a gente chama de uma heterocomposição, quando alguém, o Estado chama, boca para si e diz, não, eu vou resolver os conflitos, então eu vou substituir aqui uma vontade, eu vou impor uma vontade de um terceiro para acabar com os conflitos. Então, tem aí o que a gente chama no direito de jurisdição, quando nasce um processo, alguém tem um problema, vai à justiça, e a justiça diz, assim, a partir do direito, a partir das normas colocadas. Mas hoje nós precisamos evoluir até a forma de direito. E acho que essa evolução ela é latente, a gente do direito pode ver que a sociedade entendeu isso, porque o próprio judiciário não consegue mais responder às demandas, porque se tem muita demanda judicial, e quando se pensa no processo, um processo constitucional, um processo mais humanizado, o Código de Processo Civil chama, lá nos seus artigos fundamentais, quando ele é refeito agora em 2015, a todos nós, operadores do direito, a buscarmos resolver as situações por meio de resoluções consensuais, motivando que a sociedade resolva por meio do diálogo. E aí eu digo, isso é um avanço para o direito, para os nossos tempos de hoje. E para, como religiosos, aqui não só como advogado, mas como cristão, como católico, nós precisamos pensar também nessa perspectiva. Porque, por vezes, nós vamos precisar sim ir ao Estado para que ele resolva, porque não vai ser possível resolver de forma consensual, mas nós precisamos construir a cultura da resolução consensual. E isso também passa pelo nosso discurso religioso, porque a igreja é chamada a construir uma cultura de paz. E a cultura de paz é uma cultura de diálogo. E, para encerrar, o que acontece? O Estado, quando ele resolve, ele nunca vai resolver de forma eficiente. Eu não estou aqui dizendo que a decisão pode ser a melhor possível. Tem uma promotora do Rio Grande do Sul, que ela é uma entusiasta das resoluções consensuais e da negociação, porque toda resolução consensual passa por uma negociação que um cede aqui, e ela diz assim: duas crianças estão brigando,
para dizer que isso é o Estado resolvendo uma situação, porque ele tem a lei, e o juiz precisa pegar a lei e aplicar a lei. Por mais que ele vai tentar princípios, mas por vezes ele vai ter que fazer isso. Uma criança quer a casca da laranja para brincar, e a outra quer chupar a laranja. O pai vem e resolve, parte a laranja no meio, uma metade para um, uma metade para outro. Ele não resolveu o problema da melhor forma para todo mundo, porque ele teve que tomar uma decisão, e a decisão foi: olha, tá brigando? Divide, metade para cada um, está resolvido. Mas não está resolvido, porque um queria a casca e outro queria chupar a laranja. Então, se as duas pessoas conseguissem construir pontos de diálogo, ela poderia resolver melhor. E aí, fechando agora de verdade, nesse sentido, a ministra Carla Núcia costuma dizer: por isso que nunca o juiz vai satisfazer, nem quem ganha nem quem perde, porque nem sempre quem ganha vai se sentir 100% satisfeito, porque ele não ganhou exatamente o que ele queria, do direito, e quem perdeu, obviamente, não vai ficar satisfeito porque perdeu. Então, a gente precisa evoluir, e acredito que nós estamos no caminho de evolução, e nós podemos, a partir da nossa cultura religiosa, nossa cultura cristã, fomentar isso que nós falamos lá no primeiro dia, que é a fraternidade, que é construir uma cultura de paz, e isso a partir do diálogo. Tentar fazer um discurso de diminuir conflitos para construir uma sociedade de paz. Se a gente respeita os direitos dos outros, né, a gente já reduz os conflitos. Se a gente garante os direitos trabalhistas, né, dos meus empregados, dos meus funcionários, a gente já reduz os conflitos trabalhistas também. Então, nessa perspectiva da esperança, né, quanto da nossa cultura a gente precisa transformar para a gente efetivamente garantir direitos e não violar direitos. Então, em primeiro lugar, eu quero parabenizá-la pela belíssima exposição. Me senti muito contemplado nas suas falas, porque o âmbito da administração paroquial é uma das minhas maiores e permanentes preocupações, porque todas as perspectivas de trabalho que até hoje desempenhei na igreja, a igreja sempre me ofertou possibilidades em que eu tive um número de pessoas que tive que gerenciar, inclusive trabalhando com todas essas questões trabalhistas. Todo sacerdote católico, ele recebe em seu processo de formação presbiteral, pelo menos é a nossa realidade aqui no seminário, ao menos um período de uma disciplina chamada administração paroquial. É óbvio de que, diante da complexidade, das exigências que o mundo da administração paroquial tem, um período não é suficiente. Porém, é cabível também a cada presbítero, no seu cotidiano, buscar se munir de uma assessoria, e a arquidiocese também deve dar essa assessoria para que na sua administração não incorra em nenhuma infração em que viole, por exemplo, os direitos das pessoas que trabalham no ambiente da igreja. Eu parto do seguinte princípio: a igreja deve, nos postos de trabalho que oferece, ser garantidora dos direitos daqueles que para com ela contribuem com suas competências profissionais. A gente percebe que em vários ambientes eclesiásticos, cito ambientes eclesiásticos porque não existe apenas uma comunidade paroquial, seminário, existem outras instituições, tem sempre pessoas trabalhando. E a informalidade, eu creio que é um dos grandes desafios que a igreja tem no contexto atual. Eu, particularmente, sou da opinião de que a cultura da informalidade no meio eclesiástico
é uma cultura destrutiva, porque viola direito de pessoas que muitas vezes, imbuídas de boa vontade, estão ali colaborando quando deveriam ser remuneradas pela instituição. Ser uma instituição sem fins lucrativos não quer jamais significar ausência de recursos para se ter uma remuneração que seja justa para as pessoas que trabalham nos ambientes eclesiásticos. Então, é possível sim, em algum lugar desse imenso país, encontrar pessoas que trabalham em condições que não são dignas em ambientes eclesiásticos. Pessoas que são violadas em seus direitos. Quantas pessoas trabalham, às vezes, em secretaria paroquial, em casa paroquial, meio expediente, não recebe nada. Quando recebe alguma coisa, recebe um valor inferior, com múltiplas exigências, mas, por outro lado, também em instituições, como, por exemplo, o seminário, muitas vezes é difícil de se trabalhar, porque o seminário é uma instituição que comporta um número elevado de funcionários, e aí fazer entender quem reside no seminário, quem trabalha no seminário, de que esses direitos, mas também os deveres não podem ser violados, não é tarefa fácil, porque nós estamos habituados às informalidades, e trabalhar a administração exige supervisão do ponto de vista não só daquilo que o trabalhador tem a oferecer, mas também exige supervisão da questão da segurança do ambiente de trabalho, da exigência do uso dos EPIs, mesmo a contragosto, mesmo que não compreenda a necessidade. Mesmo que seja uma empresa contratada, nós temos que ofertar as condições de segurança para quem passa pelo seminário ofertando qualquer tipo de serviço. Então, eu penso que a cultura de informalidade é um dos maiores problemas que a gente tem na igreja no âmbito trabalhista, porque eu acredito que é uma cultura destrutiva e que é alimentada por um sistema eclesiástico que ainda não compreendeu que nós estamos em um século bem diferente daquele que fora citado por você durante a sua apresentação. Por fim, o presbítero católico, ele também, os presbíteros católicos dos tempos atuais, bem como também aqueles que estão se preparando para o ministério sacerdotal, devem entender e acolher a doutrina social da igreja também como normativa de fé. Como normativa de fé. Não posso pensar que normativa de fé é apenas o dogma da Assunção de Nossa Senhora e esquecer de outras normativas que também estão presentes como arcabouço doutrinário da Igreja Católica. É muito fácil estarmos muito bem estacionados na nossa condição clerical, enquanto muitos daqueles que nós pastoreamos sofrem, passando fome, trabalham em condições degradantes e muitas vezes mais nos preocupamos com a beleza estética e esquecemos do profetismo, e a ausência do profetismo gera muitas injustiças. Concordo com aquilo que Adelmo disse e penso que a gente precisa, sem descurar da beleza que a arte, nas suas várias expressões, traz para nós enquanto contexto católico, sem descurar da beleza, mas também trabalhar a dimensão profética. E isso não é comunismo, isso é doutrina social da igreja, isso a gente encontra inclusive nos textos proféticos da Sagrada Escritura. Nossa gratidão à doutora Verônica Passos Rocha Oliveira. Para externar o nosso agradecimento, convidamos o seminarista Thales para a entrega da lembrança. Nossas palmas.
externamos a nossa alegria em ter a presença de cada um de vocês em nossa última noite da 18ª Semana de Teologia do Seminário Maior Nossa Senhora da Conceição. Conclamamos neste momento o reverendíssimo Padre Bruno Davidson Monteiro para proferir as palavras de agradecimento e encerramento deste evento acadêmico. Boa noite a todos e a todas. Realmente estou muito feliz, satisfeito como diretor acadêmico de ter participado da construção desta semana de teologia, em que não teve um tema especificamente teológico, propriamente dito, mas que teve aspectos teológicos em tudo que foi dito. Então, quando a gente consegue entender essa nuance, é interessante. Não é um tema dogmático, não é um tema propriamente específico da revelação, mas a gente consegue encontrar os pontos de contato entre teologia e direito, entre o que a Igreja busca na sua compreensão canônica e o que a sociedade civil está vivendo e como isso influenciou a sociedade. Então, na teologia nós temos a doutrina social da Igreja, na teologia estudamos o direito canônico, na teologia nós tocamos na administração paroquial e os princípios como justiça, princípios como a solidariedade, a fraternidade, o bem comum, é algo da própria força do Evangelho. Então, quem conseguiu entender essas nuances, entendeu que a semana realmente foi teológica em diálogo com a sociedade. E nós que estudamos teologia e podemos aprofundar o nosso ver teológico, não tem como fazer teologia deslocada da realidade que estamos vivendo. Quando estudei com o padre Valdes e o padre Rodrigo Fraga, tanto a teologia fundamental como metodologia teológica, me recordo que o teólogo ele é chamado a ser fiel à revelação, à fonte da revelação, traduzindo para a sociedade cristã atual. Por isso que a teologia, a reflexão teológica, ela nunca se esgota, porque novos tempos sempre acontecem. E o teólogo é aquele que sabe contemplar a revelação, contemplar o Evangelho e comunicar para os homens do seu tempo. Essa é a grande função do teólogo. Ainda que, como diz o Papa Emérito Bento XVI, que na sua obra Introdução ao Cristianismo, o teólogo, ainda que seja considerado como um palhaço que veio dizer que o circo estava pegando fogo, mas as pessoas não estavam acreditando por causa da sua figura, né? Mas a sua mensagem é sempre verdadeira. Então, o teólogo está voltado sempre para a contemplação da verdade, mas sente as dores de sociedade e aponta para os riscos, aponta para aquilo que não está indo bem, ainda que a sociedade não o considere. Então, o teólogo é um homem da esperança. Por isso que fiquei muito satisfeito com tudo que vi durante esta semana. A teologia em diálogo. Então, é assim que gostaria de agradecer, né, primeiro com essa parte espontânea, e agradecer a participação de todos, da equipe do prédio acadêmico, a equipe da biblioteca, a equipe da comunicação, essas três equipes ficaram mais próximas, né? Mas também a equipe da cozinha, né? E todos vocês que ajudaram, né? Que trabalharam bastante durante essa semana, doaram-se, né?
se implicaram no processo, não apenas quis assistir, mas participaram doando, e a sua contribuição fez com que tudo isso acontecesse. A Rádio Cultura, né, pelo apoio, por tudo que nos proporcionou e proporcionou às pessoas que estão em casa, a TV Canção Nova, a pessoa do padre Paulo Lima, que também ajudou a divulgar a Semana de Teologia, a TV APLP, que também veio aqui ao seminário para a gente divulgar esta semana, a Universidade Federal de Sergipe e, de forma especial, queremos agradecer a Jucat, que com esta parceria proporcionou, com iniciativa própria dela, pois entrou em contato com a gente no final do ano passado, e assim a gente começou a estabelecer o diálogo para exercer essa parceria e acontecer esta semana. E a equipe informativa, o padre Henrique, o padre Luiz e o padre Valmir, todos eles concordaram com essa proposta. A proposta inicial seria o tema próprio da vocação, mas como durante todo o ano estaríamos trabalhando a temática da vocação, essa semana a gente contou com esta parceria e espero que essa parceria continue em outros momentos, em outras situações, porque nós precisamos de pessoas que contribuam na formação sacerdotal, que tragam esperança e tenham esse desejo de mudança da sociedade. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. Mateus 5, 6. Na autoestrada que somos chamados a trilhar rumo à santidade, o ser humano é impelido a viver em conformidade com os desígnios do Criador, rumo à santidade. Nesse peregrinar, o Divino Salvador nos aponta a essência da felicidade, sinônimo daquela que é a verdadeira vocação a qual todos fomos chamados, a santidade. A realidade habitual da sociedade e a fascinante mensagem de nosso Senhor. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, nos leva a transparecer o rosto do Mestre em nosso dia a dia, afirma o Papa Francisco.